Capítulo 1. Há outros seres inteligentes no cosmos? Há inteligências extraterrenas? É possível vida sem oxigênio? Há vida em ambientes que seriam letais para o homem? Será admissível que nós, habitantes deste mundo do século XX, não somos os únicos entes vivos de espécies semelhantes em todo o universo? A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós. Eis a resposta que parece correta e convincente, uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno exposto à nossa visitação. Entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta cada vez mais, à medida em que estudamos com maior profundidade os resultados das mais recentes pesquisas. De acordo com os astrônomos, umas 4.000 estrelas podem ser percebidas à vista desarmada, numa noite serena. Já a luneta de modesto observatório astronômico traz quase 2 milhões delas ao alcance da visão, enquanto o moderno telescópio, de espelho refletor, aproxima a luz de bilhões de sóis. Miríades de pontos de luz na Via Láctea, mas nas dimensões limitadas do cosmos, esse nosso conjunto de estrelas é parte insignificante de um sistema estelar incomparavelmente maior. Um conglomerado de vias lácteas poderia-se dizer, contendo cerca de 20 galáxias dentro de um raio de 1,5 milhões de anos-luz. Um ano-luz é igual à distância que a luz percorre em um ano, isto é, 300.000 vezes 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 quilômetros, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros aproximadamente. Embora vastíssimo, esse número de estrelas é ainda muito pequeno em comparação com o que contém muitos milhares de galáxias espiraladas que o telescópio eletrônico revelou. Isto é apenas o que se descobriu até agora, devo ressaltar, porque as pesquisas nesse campo mal começaram. O astrônomo Alois Shapley calcula que há cerca de 10 elevado a 20 estrelas ao alcance de nossos atuais telescópios. Número a 1 seguido de 20 zeros, isto é, 100 quintilhões de estrelas. Quando Shapley atribui sistema planetário a apenas uma, em cada grupo de 1.000 estrelas, temos de admitir que estabelece proporção muito cautelosa. Se continuarmos a especular com base nessas estimativas, imaginando a existência de condições indispensáveis à vida numa só estrela, em cada 1.000 que centralizarem sistemas planetários, ainda encontraremos uma cifra fantástica de 10 elevado a 14. Pergunta Shapley: quantos corpos celestes nesse número astronômico possuirão a atmosfera apropriada à vida? 1 em 1.000? Isso ainda nos garantiria o número incrível de 10 elevado a 11 astros portadores de requisitos necessários à vida. Embora se conjeture que a vida se produziu num só desses astros em cada milhar, ainda assim restam 100 milhões de planetas em que podemos admitir a existência de seres vivos. Esses cálculos se baseiam na aparelhagem e técnicas hoje disponíveis, mas não devemos esquecer que tais meios de pesquisa estão sendo constantemente aperfeiçoados. De acordo com a hipótese do bioquímico Dr. S. Miller, os processos biológicos e as condições que lhes são indispensáveis possivelmente se desenvolveram mais rapidamente em alguns daqueles planetas do que na Terra. Se aceitarmos essa audaciosa ideia, civilizações mais avançadas que a nossa podem ter evoluído em 100.000 planetas. O professor Dr. Willy Ley, conhecido vulgarizador de conhecimentos científicos e amigo de Ernest von Braun, disse-me em Nova York: o número aproximado de estrelas somente em nossa Via Láctea sobe a 30 bilhões. A suposição de que nossa galáxia contém pelo menos 18 bilhões de sistemas planetários é admitida pelos astrônomos da atualidade. Se tentarmos reduzir essas cifras tanto quanto possível e imaginarmos que as distâncias no interior de sistemas planetários são reguladas de tal modo que somente num caso entre 100 existe planeta em órbita na ecosfera de seu próprio Sol, tudo isso ainda deixará 180 milhões de planetas capazes de manter a vida. Se, em prosseguimento, supusermos que entre os planetas assim capacitados, somente num deles, em cada centena, o potencial vitalizante haja sido aproveitado, ainda teremos 1.800.000 planetas com seres vivos. Admitamos, para concluir, que num só planeta entre 100 com seres vivos existam criaturas com grau de inteligência semelhante ao do Homo sapiens, pois esta última conjectura ainda garante para a nossa Via Láctea o enorme número de 18.000 planetas com vida inteligente semelhante à nossa. Considerando que as mais recentes computações evidenciam a existência de 100 bilhões de estrelas fixas em nossa Via Láctea,
A lei da probabilidade nos aponta cifras muito mais altas que as usadas pelo professor Ley em seu cauteloso cálculo. Deixando de lado números fantásticos e galáxias mal conhecidas, podemos concluir que há 18 mil planetas relativamente próximos de nós que oferecem condições necessárias à vida, similares às que existem na Terra. Entretanto, poderíamos ir à frente em nossas especulações e imaginar que apenas 1% daqueles planetas seja efetivamente habitado. Ainda haveria 180 deles. Já não há dúvida sobre a existência de planetas muito assemelhados à Terra, quer quanto à gravidade e composição atmosférica, quer quanto à flora e possivelmente até à fauna. Mas será essencial que os planetas devam ter condições semelhantes às da Terra para que neles exista vida? A ideia de que a vida só pode florescer sob as condições terrestres foi invalidada pela pesquisa. É erro acreditar que a vida não pode existir sem água e sem oxigênio. Até mesmo na própria Terra, há formas viventes que não precisam de oxigênio. São as bactérias anaeróbias. Pequena porção de oxigênio já é mortal para elas. Então, por que não haveria mais altas formas de vida num ambiente sem oxigênio? Pressionados pelos conhecimentos novos que surgem a cada dia, teremos de atualizar a imagem mental que formamos do mundo. A investigação científica, até recentemente concentrada apenas na Terra, promoveu nosso próprio mundo à categoria de planeta ideal. Não é demasiadamente quente nem exageradamente frio. Contém água em abundância. Dispõe de limitada quantidade de oxigênio. Os processos orgânicos rejuvenescem a natureza constantemente. Mas, em realidade, é absolutamente insustentável a suposição de que a vida só possa existir e desenvolver-se em planetas similar ao nosso. Calcula-se que vivem na Terra 2 milhões de espécies diferentes de seres vivos. Desse conjunto, e aqui se trata novamente de estimativas, são conhecidas cientificamente 1.200.000 espécies. E entre essas formas de vida que a ciência conhece, há milhares que deveriam ser incapazes de viver de acordo com os ensinamentos que atualmente ainda prevalecem. As premissas de que partimos para estabelecer condições mínimas de vida têm de ser revistas e novamente testadas. Por exemplo, poderia pensar que a água altamente radioativa é sempre isenta de germes, mas na realidade há certas espécies de bactérias que se adaptam à água letal que circula pelos reatores nucleares. Uma experiência realizada pelo Dr. Siegel chega às raias da fantasmagoria. Reproduziu ele, em seu laboratório, as condições atmosféricas de Júpiter e cultivou bactérias, como também minúsculos acarinos, na mencionada atmosfera, que não possuem um só dos requisitos que até agora enumeramos como indispensáveis à vida. Amônia, metano e hidrogênio não exterminaram aqueles seres vivos. As experiências de Hinton e Bloom, entomologistas da Universidade de Bristol, também alcançaram resultados surpreendentes. Os dois cientistas desidrataram uma espécie de pequeninos mosquitos a temperatura de 100 graus Celsius. Logo após, imergiram seus diminutos cobaios em hélio líquido, que, como se sabe, é tão frio como o espaço. Depois de se submeter à poderosa radiação, fizeram-nos retornar às suas condições normais de vida. Os ditos insetos nada perderam de suas funções biológicas e produziram mosquitinhos perfeitamente sadios. Estamos igualmente informados sobre bactérias que vivem em vulcões, assim como sobre outras que se alimentam de pedra ou produzem ferro. A floresta de pontos de interrogação continua, portanto, a crescer cada vez mais. Há experiências em andamento nos laboratórios de muitos centros de pesquisa. Continuam a acumular-se novas provas de que a vida, de maneira alguma, se condiciona aos requisitos anteriormente fixados. Julgou-se, durante séculos, que o universo inteiro estivesse sujeito às mesmas leis e condições que prevalecem na Terra. Tal convicção distorceu e turvou nossa forma de ver as coisas, colocou antolhos nos investigadores científicos que, sem hesitação, adotaram nossos moldes e sistemas de pensamento para contemplar o espaço exterior. Teilhard de Chardin, o pensador que marcou sua época, sugeriu que somente o fantástico tem a possibilidade de ser real no cosmos. Se nossa maneira de pensar fosse aplicada em direção inversa, isto é, considerando as coisas da Terra como vistas de muito longe no espaço, seres inteligentes nascidos no outro planeta julgariam indispensáveis a vida as condições prevalentes no planeta deles. Se vivessem a uma temperatura de 150 a 200 graus abaixo de zero, pensariam que tais temperaturas incompatíveis com o tipo de vida que conhecemos são indispensáveis à vida em outros planetas. Isto corresponderia aos processos lógicos com que temos tentado eliminar as trevas do passado. Se quisermos manter nosso respeito próprio, deveremos ser racionais e objetivos. Em todas as épocas, as teorias audaciosas sempre pareceram visionárias.
Mas quantas fantasias já se tornaram há tanto tempo realidades comuns da rotina diária? Por certo, os exemplos dados até aqui visam evidenciar as mais remotas possibilidades. Entretanto, quando fatos aparentemente improváveis que nem podemos imaginar hoje forem demonstrados como serão em toda a sua veracidade de coisa realmente acontecida, as barreiras desmoronarão, permitindo livre acesso às impossibilidades que o cosmos ainda esconde. As gerações futuras encontrarão no universo formas de vida jamais sonhadas. Não existiremos nessa época para testemunhá-lo, mas nossos descendentes terão de aceitar o fato de não serem as únicas e certamente nem mesmo as mais antigas inteligências no espaço cósmico. Calcula-se que a idade do universo situa-se entre 8 e 12 bilhões de anos. Os meteoritos mostram traços de matéria orgânica quando observados ao microscópio. Bactérias com milhões de anos de idade despertam novamente para a vida. Espórulos flutuantes são impelidos pela luz de um sol qualquer para as profundezas do espaço. E chega um tempo em que são capturados pela força gravitacional de algum planeta. Vidas novas vêm se desenvolvendo assim num ciclo perpétuo de criação há muitos milhões de anos. Cuidadosos e repetidos exames de toda espécie de rochas recolhidas nas diferentes partes do globo provam que a crosta terrestre formou-se há cerca de 4 milhões de anos. Sim, e tudo quanto a ciência sabe é que algo semelhante ao homem já existia há 1 milhão de anos. Desse gigantesco rio do tempo, ela só conseguiu represar um significante arroio de 7.000 anos de história humana, à custa de muita canseira, muita aventura e elevada dose de curiosidade. Mas que são 7.000 anos de história humana comparados com milhares de milhões de anos da história do universo? Nós, os modelos da criação, levamos 400 mil anos para atingir nosso atual estágio biológico e nosso presente nível mental. Quem pode apresentar a prova concreta de que outro planeta não poderia proporcionar condições favoráveis para mais rápido desenvolvimento de inteligências similares ou distintas da nossa? Existe alguma razão em virtude da qual não possa haver competidores no outro planeta que sejam iguais ou superiores a nós? Temos alguma base para eliminar essa possibilidade? Entretanto, isso é o que temos feito até hoje. Quantas vezes têm desmoronado os pilares de nossa sabedoria? Centenas e centenas de gerações acreditaram piamente que a Terra era plana. A firme convicção de que o Sol girava ao redor da Terra manteve-se inabalável durante milhares de anos. Estamos ainda seguros de que a Terra é o centro de tudo, apesar de ter sido provado que nosso planeta é um apagado corpo celeste de pequenas dimensões que vagueia a 30 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Chegou o tempo de admitirmos nossa insignificância, descobrindo o infinito no cosmos inexplorado. Só então teremos consciência de que não passamos de minúsculas formigas no vasto complexo do universo. Mas, em que pese tudo isso, nosso futuro e nossas possibilidades estão nas profundezas do espaço, lá onde os deuses disseram que estariam. Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro, disporemos de força e determinação suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial. Capítulo 2. Quando nossa espaçonave pousou. A viagem fantástica de uma nave espacial para o cosmos. Deuses chegam em visita, vestígios que o vento não leva. Júlio Verne, o avô de todos os novelistas de ficção científica, tornou-se afinal um narrador de aventuras facilmente aceitáveis. O produto de seu maravilhoso poder imaginativo já não é mais ciência de ficção, ao contrário, foi consideravelmente superado. Os astronautas de nossos dias efetuam a viagem ao redor do mundo em pouco mais de 80 minutos, e não em 80 dias. Neste capítulo, iremos resumir o que possivelmente acontecerá no imaginária viagem que só espaçonaves do futuro poderão efetuar. Mas tal discussão, embora assombrosa, será de fato realizável dentro de menos de décadas que as decorridas entre a concepção de Júlio Verne, então utópica, de uma volta ao redor do mundo em 80 dias. E a realidade de hoje, que nos apresenta astronaves rodeando o globo em 86 minutos apenas. Não pretendemos, porém, valer-nos de períodos de tempo assim tão curtos. Vamos supor que nossa espaçonave partiria da Terra em direção a distante e desconhecida estrelas, somente daqui a 150 anos. Essa nave espacial deveria ser, sem dúvida, tão grande quanto um transatlântico atual. Em consequência, teria um peso inicial de 100 mil toneladas, correspondendo a 99.800 toneladas a combustível e 200 a carga útil efetiva. Impossível? Não. Hoje em dia já poderíamos montar uma espaçonave peça por peça em pleno espaço enquanto tudo estivesse a girar em órbita ao redor de um planeta.
Entretanto, esse trabalho de montagem no espaço será desnecessário em menos de 2 décadas, porque será possível construir uma imensa astronave na Lua e daí lançá-la ao espaço. Além disso, as pesquisas básicas em torno da propulsão de futuros foguetes prosseguem aceleradamente. Os foguetes de amanhã serão propelidos por meio de motores nucleares e viajarão a velocidade quase igual à da luz. Uma solução nova e muito audaciosa se concretizará no foguete impulsionado por meio de fótons. A praticabilidade de se construir tal engenho já foi demonstrada em experiências físicas realizadas com partículas elementares. O combustível especial levado a bordo do foguete lhe permitirá chegar tão perto da velocidade da luz que os efeitos da relatividade, especialmente a diferenciação entre o tempo no ponto de lançamento e o tempo na própria astronave, se farão sentir em sua plenitude. O combustível irá sendo transformado progressivamente em radiação eletromagnética e, sob tal forma, expelido como se procedesse de um conglomerado de jatos, mas com a velocidade da luz. Teoricamente, uma espaçonave equipada com fotopropulsores pode alcançar 99% da velocidade da luz. A essa velocidade, as fronteiras do nosso sistema solar serão franqueadas com a rapidez do raio. É uma ideia estonteante, mas nós que nos encontramos no limiar de uma nova era devemos ter presentes em nosso espírito os passos de gigante com que a tecnologia assombrou também nossos avós, pois era igualmente de estarrecer naquela época as estradas de ferro, a eletricidade, o telégrafo, o primeiro automóvel, o primeiro aeroplano. Houve uma primeira vez em que nós mesmos nos espantamos ao ouvir melodias que pareciam vir através do ar, ao tomar contato com a televisão, em branco e preto e depois em cores, ao presenciar o lançamento de naves espaciais, ao receber dados e fotografias procedentes de satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e de outros corpos celestes. Os filhos de nossos filhos farão viagens interestelares e realizarão pesquisas cósmicas nas escolas técnicas das universidades. Parar por aqui a leitura. Gente, esse é mais um vídeo, né, do episódio Lendo Livros. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro, né? Não esqueça de deixar o seu like, o comentário, se inscreva no canal, ative as notificações, primeira opção todas. Esse já é o 4º episódio. Quem gostou desse formato de vídeo, dá uma maratonada na playlist que vai aparecer na tela aí. E é isso. Valeu. Até mais.